Querida igreja, a paz do Senhor Jesus, gratidão a Deus, por uma vez mais estamos aqui na casa do nosso Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Sou feliz, porque o culto está gostoso, Deus já falou, Deus já operou e vai continuar operando. Tivemos hoje de manhã uma escola bíblica dominical abençoada. Você que não veio, perdeu. Foi maravilhoso o que nós aprendemos nesta manhã. Irmãos, eu vou falar o livro e o capítulo do qual nós temos aqui para usarmos de texto base. Deus abençoe. Glória. Aleluia. Ficou melhor. Eu vou falar o livro e o capítulo que nós vamos ler aqui. E quem estiver ligado no culto, quem está prestando atenção no que Deus está falando, vai dar glória. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Irmãos, Deus está na casa. Eu fui até o banheiro, irmãos, e quando as irmãs começaram a cantar, dentro do banheiro eu glorificava a Deus. Porque está mais do que confirmado do que Jesus quer falar conosco nesta noite, amém? Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vim nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Podeis assentar no nome de Jesus. Queremos falar hoje subordinado ao tema: o avivamento gera milagres. A Bíblia é rica em nos oferecer diversos temas para entender a vontade de Deus.
O avivamento na Bíblia é muito mais do que algumas pessoas pregaram ou ensinaram. O avivamento é transformador. Ele muda por completo a vida das pessoas. O avivamento é algo que vivifica a pessoa. A palavra avivamento significa isso: dar vida àquilo que está morto, restaurar a vida de alguém, tornar a dar a vida àquilo que está morto, ou até mesmo desaminado, desfalecido, com poucas forças. O avivamento foi criado por Deus para pessoas que querem sair da sua zona de conforto e experimentar algo extraordinário para a glória de Deus. Na Bíblia, vemos que o avivamento, ele se dá ou ele se mostra em ventos. A Bíblia revela ou apresenta alguns ventos. O primeiro vento é vento criador, Gênesis capítulo de número 2, versículo 7. O segundo vento é o vento da providência, Números capítulo 11, versículo de número 31. O terceiro vento é do novo nascimento, João capítulo 20, versículo 22. O quarto vento na Bíblia é o vento da edificação, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 2 e 3. Os ventos na Bíblia são apresentados ou tipificados que anjos assistentes e administradores de Deus. Você pode conferir isso na sua Bíblia em Zacarias. Os ventos são administradores pelos anjos assistentes de Deus. Isso está em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 também. O vento norte, irmãos, é o espírito, é o vento que leva o espírito de justiça. Zacarias capítulo 6. O vento sul leva os aromas, as narinas ao amado, para que venha. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 16. O vento oeste extermina os gafanhotos. Êxodo, capítulo 10, versículo 19. O vento leste é aquele que abre as portas. Foi aquele que abriu também o mar vermelho. Estes ventos na Bíblia são administrados por anjos. E esses ventos, na maioria das vezes, é acompanhado ou é um sinal de que Deus irá realizar uma coisa grandiosa. Ezequiel tem a missão de anunciar este vento. Ezequiel é um profeta do avivamento. Ezequiel está com uma missão de trazer a vida a uma nação que estava com a sua vida espiritual morta. Mas vamos falar um pouquinho da vida deste grande profeta. Ezequiel, e eu quero destacar 3 coisas terríveis na vida deste grande homem de Deus. Ezequiel passou por uma frustração ministerial terrível. O seu pai, por nome de Buzi, era sacerdote. E por consequência disso, Ezequiel seria sacerdote também. A linhagem sacerdotal passa de pai para filho. Mas no momento que ele completa, presbítero Wesley, 30 anos de idade, e ele ficou todo eufórico, porque realmente a consagração dele iria acontecer, a Bíblia registra que houve um cativeiro, o cativeiro babilônico. E pegou 9.000 judeus, e ele estava nessa leva. E tiraram 9.000 judeus de Israel e levaram para a Babilônia. No momento que ele iria ser consagrado, no momento que ele iria desenvolver a sua vida ministerial, aconteceu essa tragédia. O seu pai foi morto, a sua mãe também. E ele foi levado para um país distante, de uma cultura distante.
O sonho de ser um sacerdote na casa de Deus foi frustrado. Ezequiel estava prestes para viver o ápice ministerial, mas agora está sendo escravo em um país distante da sua casa. A terceira coisa que eu vi sobre a vida deste profeta é que ele ficou tão frustrado de não conseguir a sua consagração, que ele se calou, ele ficou mudo, irmãos. E ele só tornou a falar depois que chegaram até ele e disseram que o templo em Jerusalém foi destruído, que a cidade da qual ele morava foi destruída. A situação de Ezequiel foi piorando cada vez mais. E Ezequiel, para quem não sabe, montou uma escola de profetas perto de um rio chamado Quebar. E lá ele tentou, de alguma forma, fazer a obra de Deus. De alguma forma ele queria manter a sua vida ministerial viva. Aos trancos e barrancos. Ele consegue casar-se, consegue construir uma família, mas a Bíblia diz que Deus chegou até a esposa dele e a matou. E ainda diz: não vai lamentar, não vai chorar por causa da sua esposa, vai continuar no propósito. A vida deste homem, a mente deste homem está bagunçada. Esse homem está confuso, ele não sabe mais em que acreditar. E ainda por cima, Deus se revela a ele, e aparece a ele e diz: olha, você vai ter que dormir sobre o seu lado esquerdo. Quantos dias, Senhor? 390 dias. Isso será sinal de punição à casa de Israel. Tá bom, Senhor. Depois passa os 390 dias, ele finalmente me livrei, se livrou nada. Vai dormir todos os dias sobre o seu lado direito. 40 dias. Sinal de punição de Judá. Ezequiel não tem vida. Ezequiel não tem liberdade. Ezequiel não tem a alegria de poder fazer algo comum, de ter uma família. A mente está bagunçada. Mas é essas pessoas que Deus separa para usar. E eu tenho algo para falar. O Senhor usa de uma forma tremenda essas pessoas. Quando você olha essa pessoa, não tem família, não tem filho, é sozinho no mundo. Mas, irmãos, na Bíblia existem vários exemplos que pessoas sozinhas não se sentiam sozinhas, porque a presença que ele carregava dentro deles preenchia qualquer tipo de necessidade. Até Davi disse: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. São os diferenciados de Deus. Ezequiel é esse diferenciado. No capítulo 37, é um capítulo que se destaca no livro de Ezequiel. E se você ler todo o livro de Ezequiel, você vai perceber uma coisa. Embora as pessoas sejam incentivadas pelo ouvir, mas eles reconhecerão que existia um profeta no meio deles. Existia um homem de Deus que falava em nome de Deus. Ezequiel é tratado, alguns estudiosos, como esquizofrênico. Um homem diferente. Mas quando ele abria a boca e começava a falar, era o próprio Deus falando na boca dele. No capítulo 2 do livro de Ezequiel, Ezequiel está tendo um trabalho terrível. E que trabalho é esse? De pregar a palavra, de profetizar a uma nação ímpia, uma nação incrédula, de dura cerviz. Ezequiel estava falando sobre Deus, anunciando Deus, falando das coisas de Deus, e o povo não ouvia, não acatava, não prestava atenção. Ezequiel falava e vinha aquela decepção.
Ai, irmãos, quantas vezes nós oramos, nós buscamos uma palavra, nós aqui entregamos algo de Deus e as pessoas não nos ouvem. Tem pessoas mascando chiclete na igreja. Tem pessoas com celular na mão na igreja. Tem pessoas que não dão a mínima do que este presbítero maluco está falando. Mas deixa eu dizer algo para você. Eu não me importo se você quer ouvir ou não quer ouvir. O que eu me importo é que eu vou falar. E eu vou falar tudinho que o Espírito Santo revelou ao meu coração. Quer você queira ouvir e não queira ouvir, mas Deus vai falar na casa. Ezequiel prega para 2 congregações. Quantas congregações? Quantas congregações? A primeira foi em Israel. E Israel não ouviu. Estavam vivos, mas não deu crédito à palavra. Tinha ouvidos, tinha orelha. Estavam vivinhos da silva, mas desprezaram a palavra do Senhor. Aí Deus leva ele para outra congregação. Um vale cheio de ossos. É a segunda congregação. Mas essa congregação ouviu. Aleluia. Por que Deus levou Ezequiel para a congregação? Para testá-lo. Quando Deus leva Ezequiel para anunciar a palavra em Israel, era um teste. Porque muitas das vezes Deus é especialista em testar-nos. Ele te coloca em algo e você começa a falar e você diz: Deus, não está acontecendo nada. Eu falo e as coisas não acontecem. Não passa de um teste. Sabe por quê? Lá na frente existe um outro povo. Vai existir uma nova congregação. Você vai chegar nessa congregação. A primeira coisa que você vai dizer é: Deus, estão mortos. São ossos sequíssimos. Mas é Deus te testando. Você teve fé suficiente para pregar para pessoas que não ouviram? Agora você tem que ter fé mais do que nunca para pregar para ossos secos. Deus faz isso. Deus te leva, te testa, te capacita. Para quê? Para uma obra muito mais valiosa, muito maior do que você pode imaginar. Grandes pastores na atualidade, antes de assumirem grandes igrejas, catedrais, dirigiram igrejas pequeninas e tiveram muito trabalho. Tiveram pessoas que eram duras, com o coração duro de serviço, não obedeciam, eram ingratas, passaram um mau bocado, mas eram testes do que Deus estava reservado para este pastor. E eu quero crer nesta noite que aquilo que você está passando hoje não passa de um teste. A tua provação, essa situação que você está vivendo hoje, não passa de um treinamento. Tem alguém que recebe essa palavra? Não passa de um simples treinamento para o que o Senhor tem preparado para a sua vida. Tem alguém que recebe esta palavra? Tem algo glorioso, grande, chegando na tua vida, e Deus está te capacitando para algo tão maravilhoso que as pessoas vão dizer: olha lá, ele fazia isso, agora está dessa maneira. Foi o Senhor que fez isso na sua vida. Recebe esta palavra em nome de Jesus. As pessoas vão chegar e dizer que não tem jeito na situação da sua vida. Quando nós estamos em um vale de ossos secos, quando nós estamos em uma situação difícil, poucas pessoas, ou quase nenhuma, chega para te animar. Quando você está sozinho, no vale, cheio de ossos, não tem vida, as pessoas vão chegar: ih, rapaz, não tem jeito não, desiste desse projeto teu aí,
Desiste disso que você está proclamando tanto a Deus. Desiste disso que você tem orado todos os dias. Está sequíssimo, há muito tempo morreu, deixa para lá. Aleluia. Moisés pegou 12 pessoas. Quantas pessoas? 12. E enviou até a terra prometida, para que eles trouxessem um relatório de como era a terra. 12 pessoas. E eles chegaram à terra e voltaram trazendo o relatório. E de 12 irmãos, 10 começaram a dizer: olha, Moisés, é muito difícil aquele negócio lá, viu? A terra tem gigantes, é complicado. Eu acho que melhor desistir desse negócio aí. Deus prometeu, mas não é pra gente não. 10 pessoas disseram isso. Mas existiu duas pessoas que disseram: a terra é boa. A terra emana leite e mel. Irmãos, não é porque ele viu a terra que era boa, é porque eles acreditavam na promessa de Deus. Eu tenho que falar isso e você recebe se você quiser. Existem muitas pessoas, vai ter muitas pessoas falando: não, desiste disso daí, isso aí não é para você, desiste do teu sonho. Mas vai existir pessoas de Deus. 2, é pouquinho, não precisa muito, que vai chegar, vai bater no teu ombro assim, ó: não desiste não, Deus é contigo, foi Ele que prometeu. E se Ele prometeu, lamanture, calabassore, candore, Ele vai se encarregar de cumprir a promessa na sua vida. Tem alguém que recebe? Receba a promessa, o cumprimento da promessa na sua vida, em nome de Jesus. Não é o ambiente que torna pessoas. Ezequiel estava num vale, mas não é o vale que pode tornar o caráter dessa pessoa. Não é um vale cheio de ossos secos que vai deixar ou influenciar alguém. Aleluia. O ambiente não mudou José. Foi José que mudou o ambiente. O ambiente não mudou Daniel. Foi Daniel que mudou o ambiente. Deixa eu te dizer algo. Debaixo dessa palavra, aonde você está hoje? Primeiro, foi Deus que te colocou. Segundo, o ambiente lá não pode te influenciar, não pode te mudar, não pode esfriar a sua fé. Pelo contrário, as pessoas têm que olhar para você e dizer: ali é um crente, ali é um homem de Deus, ali tem conhecimento bíblico, ali eu preciso tirar as minhas dúvidas sobre Deus. Porque, irmãos, nós estamos vivendo em uma época, em um período, onde o nosso trabalho tem afetado a nossa vida. Passamos grande parte, 8 horas, no nosso trabalho. Eu até brinquei um dia atrás, eu disse: aqui é a minha casa no meu trabalho. Porque eu passo mais tempo lá, ou passava mais tempo lá, do que eu passo em casa. Parece que a gente mora no trabalho e visita a casa, não é? Mas a gente não pode deixar o trabalho, a nossa faculdade, a escola, o ambiente influenciar. Ezequiel estava no vale. Ezequiel estava numa situação caótica. Mas ele acreditava que Deus podia mudar a situação. Esse teu vale que você... Tem alguém que recebe? Levanta a mão aí, recebe. Este teu vale que você está passando será o motivo pela glória de Deus na sua vida.
Deus será glorificado no que está acontecendo hoje. Aleluia, a partir de hoje as coisas começar a mudar. Você vai ver as coisas começar a acontecer lá no ambiente, na sua casa, no seu trabalho. Você não entende agora, mas daqui a pouco vai começar a entender, porque Deus será glorificado na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque não é você, irmãos, mas é o Deus que está dentro de você. Não é porque eu vou chegar no meu trabalho e vou dizer, olha, estou aqui, e o negócio vai mudar. Não, não é assim. Não é que você chega lá, presbítero Wesley, fala, eu cheguei, e agora vai mudar as coisas. Não, não é assim não. Ezequiel chegou no vale, mas ele não disse, cheguei no vale, estou aqui, vou resolver. Eu vejo ele dizendo, Deus dizendo para ele, poderão reviver esses ossos? Ele disse, tu o sabes. Não é eu, é o Senhor. Não é o que eu faço, não é a forma que eu digo, não é a minha capacidade, mas o Deus que habita dentro de mim, que pode mudar a minha situação. Aleluia, Ele pode fazer algo extraordinário ainda hoje na sua vida. Se você recebe esta palavra, agarre isso, leve para sua casa, que ainda hoje, alamanture calabaçou, Deus pode fazer na sua vida. Existem muitas pessoas que diz, sem minha obra não vai. Se eu não tiver, não acontece. Se eu não dirigir o culto, não sai direitinho. Se eu não pregar, se eu não cantar, Deus abomina isso. Deus odeia isso. Essa questão de soberba, de querer ser algo que você não é. Você é criatura, Ele é o Criador. Na manhã de hoje nós aprendemos que nós temos um pecado herdado, ou uma natureza pecaminosa. Ei, você tem uma natureza pecaminosa de Adão, de Eva, dos seus pais e sua ainda. Você é 4 vezes pecaminoso. Então vai se converter, meu filho. Vai buscar o arrependimento, aleluia. Vai buscar de Deus, aleluia, um renascimento. Nós precisamos todos os dias crer, aleluia, que Jesus Cristo morreu na cruz e nós dependemos dele. Nós não somos nada, nós não temos nada, estamos aqui de passagem. Tudo é para ele e para ele é toda a glória. Ah, irmãos, Deus ainda abate o exaltado, viu? Deus ainda derruba quem está com o nariz em pé. Deus ainda se mostra ainda grande. Ele está no controle de todas as coisas. Se existe alguém dizendo eu sou, eu posso, pode não, meu filho. Se Deus pesar a mão sobre a sua vida, meu filho, já era. Se Ele tirar o fôlego de vida, já era, meu filho. Ele ainda está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Eu acho lindo este profeta dizendo que eu profetizei conforme... Cadê os homens e mulheres de Bíblia? Eu profetizei conforme me deu ordem. Espera aí, me deu ordem? Então ele recebeu. Não foi dele, não é meu. Essa palavra não é minha. O dom de pregar não é meu. O Espírito Santo que está dentro de mim não é meu. Essa voz, o fôlego de vida não é meu, é dele, aleluia. Ele pediu autorização. E quantos profetas de hoje profetizam sem autorização de Deus?
falam em nome de Deus, quando na verdade estão falando em nome de Satanás. Quer ser profeta? Quer profetizar? Desça na presença dele. Pague o preço. Ore, jejue, leia a Bíblia. E Deus vai te usar poderosamente na terra. Através da sua boca será um instrumento pelo qual Deus irá fazer maravilhas na onde você está. Lucas capítulo 5. Eu acho tremenda a passagem da pesca maravilhosa. Pedro pescou a noite toda. E a noite toda não pegou uma sardinha. Pegou nada. Nem um camarão. Não pegou nada. De repente, aparece um mestre da Galileia e está ensinando na beira do mar. E esse mestre está rodeado de uma grande multidão. Todos param para ouvir, porque o que ele fala é diferente. O que ele ensina é diferente. Mas de repente, o mestre da Galileia, ele se afasta da multidão e sobe em um barco. E de quem é esse barco? De Pedrão. Pedrão estava lá. E quando ele pede para afastar da margem, este mestre da Galileia vira para Pedro e diz: por que você está lavando as redes? Pega a tua rede, joga de volta. Pedrão olha para aquele: rapaz, eu só vou fazer isso porque eu senti que a tua palavra é diferente. E sob a tua palavra. Não, tem crente que entendeu e tem crente que não entendeu. Eu vou repetir. Sob a tua palavra, Deus, eu vou fazer isso. Eu vou confiar. Eu vou dizer algo. E eu estou falando algo em nome de Deus. Sob a palavra de Deus, Deus irá te abençoar grandemente nesta terra. Tem alguém que acredita e recebe o que estou falando? Porque Deus ainda usa profeta na terra para profetizar. Pedro pega e diz: sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E o resultado? Uma pesca maravilhosa. Irmãos, quando você ouve a voz de Deus, sabe quando, eu não sei se alguém aqui teve a experiência de ouvir a voz de Deus na madrugada. Para a glória de Deus, eu tive, Dionísio. E eu vi nitidamente ele me dando uma pregação. E ele deu a pregação e eu tive que registrar essa pregação e está registrado no meu celular e uns livros lá que eu anotei. Porque quando é de Deus, irmãos, irmãos, você fala com tanta tranquilidade, porque você está debaixo de uma mão, e essa mão não é mão de homens, é uma mão divina, é uma mão poderosa, e ela disse: fala, meu filho, profetiza, meu filho. E eu profetizei como foi ordem, como foi me dado ordem, e o resultado foi um grande exército se levantando, um grande avivamento acontecendo na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, na sua família. Um grande e poderoso avivamento vai acontecer. Um grande e poderoso, eu vou falar isso até você receber. Um grande e poderoso avivamento vai acontecer. Profetizei conforme me deu ordem. Atos capítulo 16, verso do número 1 a seguir. Depois de pregar, Paulo e Silas foram presos. Eu estou correndo por causa do tempo, irmãos. E de repente veio um estrondo. Irmãos, percebe que o texto, ele sugere um barulho. Quando Ezequiel está profetizando, aconteceu um estrondo, um barulho. Porque quando Deus faz, irmãos, quando Deus está trabalhando, alguém diz, quando está tudo em silêncio, é porque Deus está trabalhando, é verdade. Mas quando Ele quer ser glorificado, Ele dá um estrondo. Ele quer que todos vejam que Ele realizou o milagre. Paulo e Silas estavam presos, e ali aconteceu um grande terremoto, um estrondo, e libertou os dois. Apocalipse capítulo 14, verso 4, João registra o cântico, escrevi errado aqui, dos 144 mil judeus,
que não se mancharam com o pecado. E o Apocalipse diz que eles cantavam e parecia um estrondo quando eles cantavam. Em Atos capítulo 2, o estrondo foi o derramamento do Espírito Santo de Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio um estrondo, um barulho forte, veemente, poderoso, e tomou a casa. O Espírito de Deus desceu na casa. O maior estrondo da Bíblia, põe para mim, Jardel, por gentileza, Jó capítulo 37, versículo 2 a 13. Jó 37, 2 a 13. Atentamente ouvi o movimento de sua voz e o sonido que sai da sua boca. E ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz, até os confins da terra. Depois disso, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro a sua forte chuva. E ela sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as alimárias, ou os animais, entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmeras do sul sai o pé de vento e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada. As largas águas se endurecem. Também com a humildade carrega a grossa nuvem e esparge a nuvem da sua luz. Percebe, irmãos? Até aí, Deus abençoe. Que quando Deus abre a sua voz, quando Ele começa a falar, o estrondo é tão maravilhoso. Os animais se escondem. A chuva cai do céu. A neve. As coisas começam a acontecer por temor da voz de Deus. E é essa voz que está falando conosco no dia de hoje. O estrondo da voz de Deus causa grandes milagres. E Ezequiel está experimentando um estrondo diferente. E esse estrondo é o estrondo do avivamento. O profeta profetizou e o milagre aconteceu. Ezequiel 37, verso 7. Houve o ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos e cresceram as carnes e eles cobriram a pele. Irmãos, um pouquinho da sua atenção. Quando eu estava lendo esse texto bíblico, quando eu estava preparando essa mensagem, e eu li esse versículo, Ezequiel 37, verso 37. Deus falava ao meu coração, e eu quero compartilhar exatamente o que Deus falou ao meu coração. Ezequiel está profetizando em um ambiente hostil, e ele profetiza e as coisas começam a acontecer. Os tendões começaram a se ligar, os nervos, a pele. E eu comecei a imaginar isso, irmãos, na minha cabeça. Osso com osso, pele com pele, nervo com nervo, as veias, os órgãos voltando ao lugar. E eu disse, Deus, o teu avivamento faz milagres. Por que é que nós não experimentamos mais os grandes milagres de antigamente? Por que é que nós não vimos mais pessoas se levantarem de cadeira de roda?
Por que é que nós não vimos mais mortos serem ressuscitados? Nós estávamos aqui assistindo um cinema com as crianças, nosso irmão Sueli, e nós vimos que uma mãe orou, e o seu filho voltou à vida. Eu tenho um livro em casa de João Ribe Pararim, e o título do livro é Quando Não Dá Mais. Irmãos, está recheado de testemunhos de pessoas cancerosas, que estavam com doenças terminais e receberam um milagre de Deus. Pessoas que defecavam pela boca, tinham uma situação precária na sua vida e foram restauradas. Eu imaginei Deus restaurando a saúde das pessoas. Eu imaginei quando Deus, ali na pessoa de Jesus, quando Ele cuspiu nos olhos daquele cego, Ele reconstruiu a visão daquela pessoa. E por que é que nós não experimentamos mais isso? Eu ainda creio que Deus ainda levanta um paralítico. Eu ainda sou daqueles que acreditam que pessoas que são cegas, podem voltar a ver. Eu ainda acredito que nesta noite, Deus pode mandar um grande avivamento sobre as nossas vidas, e nós vamos experimentar, a partir de hoje, um avivamento de milagres na minha e na tua vida. Amanture calabassoura. Não é Deus, o problema não é Ele. Somos nós que estamos frios espiritualmente. Deus ainda quer levantar pessoas. Deus ainda quer mandar o avivamento. E esse avivamento pode ser hoje. Se você recebe essa palavra, então clama. Peça. Deus, eu quero este avivamento. Aonde eu colocar as minhas mãos, os milagres do avivamento começam a acontecer. Ramanture calabaçou. Para concluir, perceba, irmãos, que eu não me detenho na vida e na história, no contexto histórico, porque os irmãos já conhecem a história. Mas eu quero ressaltar uma coisa. Sabe por que os ossos estavam sequíssimos? Uma tradução diz sequíssimos. Estavam muito secos. E osso fala de esqueleto. E esqueleto fala de estrutura. Quantos líderes que fazem parte da estrutura da igreja? Eu não estou dizendo que é somente na IPAD Morada do Sol, mas eu estou generalizando. Líderes obreiros que fazem parte da estrutura da igreja, mas estão secos por dentro. Eu falo isso com pesar, irmãos, porque estar à frente de uma obra não é fácil. Você começa bem, mas as dificuldades, o tempo, vai esvaziando você, vai te esfriando, e você é uma peça fundamental, você faz parte da estrutura da igreja. Não pode uma pessoa que faz parte da estrutura, que está à frente de uma igreja, está seco, como um osso seco. Eu trouxe um estudo, certa vez aqui nessa igreja, em um culto de doutrina, e o texto básico que eu usei foi Levítico capítulo 21. As ordenanças de Deus para um obreiro, para um sacerdote, para alguém que precisava ou teria a obrigação de apresentar o sacrifício no templo. E uma das obrigações que o homem ou a mulher de Deus tem que ter no texto é que não deveria ter, até soa engraçado, irmãos, mas eu preciso falar isso, testículo quebrado. E eu disse aqui aos nossos irmãos sobre o testículo quebrado. A pessoa que tem um testículo quebrado, na visão espiritual, irmãos, entenda o que eu vou dizer, significa aquela pessoa que é estéril. A sua mensagem é estéril. A sua obra é estéril. Deus se preocupava em ter alguém para apresentar as suas ofertas no templo,
E não poderia ter defeitos. Não poderia ser aleijado. Não podia ter uma perna maior que a outra. E não poderia ter o testículo quebrado. Mas isso fala de esterilidade. Porque Deus se preocupa quem assume o púlpito para dizer em nome dele. Deus se preocupa no que estão falando da sua palavra. E nós estamos vivendo hoje pessoas secas, sem conteúdo, sem respaldo bíblico, sem oração, sem consagração. Falo isso com pesar no coração. Mas o Senhor é aquele que pode enviar o avivamento. E este avivamento trará à vida aquilo que está morto. E eu creio, aleluia, que nós veremos daqui por diante. Eu creio nisso, irmãos. Eu estou falando porque eu acredito. Daqui em diante nós teremos mensagens mais aprofundadas. Nós teremos mais pessoas cheias de Deus. Porque Deus está à procura de pessoas que querem se entregar ao ministério da palavra, do louvor. Nós oramos aqui agora há pouco sobre pessoas que querem tocar na igreja. E eu orava a Deus, eu dizia: Senhor, que não sejam somente pessoas que tocam na sua casa, mas pessoas que louvem ao seu santo nome, que sejam pessoas que foram ungidas aqui às suas mãos, que no momento que começaram a tocar na igreja, um avivamento poderoso começa a cair sobre a minha e sobre a sua vida. Deus está à procura e quer fazer um grande avivamento. Eu repito, o problema não é Ele, somos nós. Se coloque de pé em nome de Jesus. Erdel, tem um hino? Cantar? Dá para puxar aí? Irmãos, avivamento é mais do que movimento. É mais do que falar em línguas. É mudança de vida. Eu acredito que Deus possa enviar o seu Espírito para dar vida às pessoas. E a gente sempre ensina e prega que nós temos que buscar o avivamento de Deus. Nós temos que orar pelo avivamento de Deus. Mas ao longo da história nós observamos alguns avivamentos. E o avivamento, irmãos, é algo tão maravilhoso, tão extraordinário, que ele não dura algumas horas. São dias, meses, semanas, o avivamento acontecendo. E eu quero ser um daqueles que vai orar agora e vai clamar por este avivamento. Eu não sei você, mas eu preciso de avivamento. Eu não sei como está a tua vida, se você está fervoroso na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Se todos os dias você tem sentido o avivamento na sua vida, eu fico muito feliz. Mas eu repito, irmã Dionísia, as dificuldades da vida, as provações, as responsabilidades que nós adquirimos na trajetória, na caminhada, de alguma forma tem puxado, tirado as nossas forças. Mas se você crer, Jesus está disposto a derramar o seu Espírito neste exato momento. Até as pessoas que nos assistem neste momento, se puder e quiser orar junto conosco, se coloque de pé na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. E nós vamos orar. Mas, irmãos, pelo amor de Deus, existe oração e a oração. E eu te desafio a você fazer a oração de quebrantamento, a oração de rasgar o teu coração diante de Deus. Porque eu quero que esta igreja seja inflamada pelo fogo do Espírito Santo. Nós precisamos disso, irmãos. Eu vou orar
E o grupo logo em seguida canta e eu passo o microfone. Senhor Deus e Pai, Jesus, eu preguei a Tua palavra e eu espero que ela traga o resultado pela qual ela foi enviada. Jesus, eu preguei sobre o Teu avivamento, Senhor. É o Teu avivamento, Jesus. Ele não é produzido na terra, ele é produzido no céu, aonde o Senhor está. E o Senhor pode derramar deste avivamento sobre as nossas vidas hoje, agora, Senhor. E onde estiver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele agora, Jesus. Enche ele agora, Jesus. Faz ele transbordar. Faz ele acreditar, Jesus, que ele pode e tem autorização de profetizar agora. Deus, pega crentes ousados, cheios do Espírito Santo, e comece a dar o avivamento, porque eu acredito, Jesus, que uma fagulha em nosso meio é o necessário, é o suficiente para a igreja pegar fogo neste lugar. Derrama, Jesus, o teu fogo. Derrama, Jesus, sobre a tua igreja. Cura nesta noite, em nome de Jesus. Cura, Jesus. Cura toda a enfermidade, Jesus. Cura, Pai.